Shalom Lekulam Haverins. Bom, estou aqui com a Bíblia israelita, tão esperada por mim, que traz as Escrituras restauradas. Temos aqui dentro desta Bíblia 400 erros corrigidos. Mas antes de falar um pouco daquilo que eu gostei nela, eu quero falar daquilo que eu não gostei. Primeiro, a capa dela é uma capa dura. E essa capa, quando muito manuseada, se não manuseada com cuidado, ela com muita facilidade vai se deteriorar, porque não tem uma resistência muito boa. Então esse é o primeiro ponto que eu não gostei. Segundo ponto, nós temos o Tanar, e dentro do Tanar, as partes da Torá que deveria vir com as parachotes, não tem as parachotes, como na Bíblia judaica. As parachotes que nos arremete a estudar Haftarah e também a Brit Hadashah. Foi um ponto negativo para mim, porque quando estudava a Torá, estava acostumado a dar uma analisada nas parachotes e naquilo que as parachotes indicavam, que eram as Haftarahs também. Outro ponto negativo desta Bíblia, que eu não gostei, a sequência dos livros do Tanar. A sequência dos livros do Tanar desta Bíblia é a mesma sequência dos livros das Bíblias cristãs. A Bíblia judaica completa, ela traz a sequência dos livros do Tanar, igualmente as que são sequenciais em Eretz Israel. Eu não gostei porque há quase 4 anos eu manuseio a Bíblia judaica, então já estou muito familiarizado com a ordem dos livros. Então, para me readaptar outra vez com esta sequência aqui, vai ser um pouco complicado para mim. Bom, basicamente é isso. Apesar de ser uma Bíblia que restaurou 400 erros, digamos que 98% dos nomes pagãos foram corrigidos. Por que 98%? Porque dando uma estudada já nela, eu encontrei um nome, pelo menos um nome, que não foi corrigido. O nome do filho do profeta Yeshayahu. Nessa Bíblia está da mesma forma que as Bíblias cristãs. Mas são alguns pontos que eu particularmente não gostei. Mas vamos lá ao que eu gostei nesta Bíblia. Primeiro, 400 erros corrigidos não é qualquer Bíblia que traz para nós essa quantidade de erros que foram corrigidos. Por quê? Porque quando temos um compêndio desse porte, nós podemos ter uma compreensão muito maior do texto escriturístico. Por exemplo, Sefer Bereshit, capítulo de número 6, versículo de número 3. As Bíblias cristãs dizem que o Eterno se arrependeu de ter criado o homem. Mas no Navi Yeshayahu, Isaías, profeta Isaías, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Perdão, Isaías não, Números. Então, Deus se arrepende ou não se arrepende? Essa Bíblia trouxe esse texto corrigido. E olha só, o que mais tem de interessante aqui nela? Eu vou ver se dá para pegar aqui, olha só. Não sei se vocês conseguem ver, mas o nome Senhor, ou o título Senhor, foi removido dela. E foi colocado o tetragrama sagrado do Eterno no lugar da palavra Senhor, que era o nome que estava nos manuscritos hebraicos originais. E nós sabemos que
os maçoretas fizeram a questão de ocultar o nome do Eterno. E essa Bíblia traz de volta para nós, não o nome próprio em si, mas o tetragrama que compõe o seu nome, está no lugar da palavra Senhor. O que mais que eu posso falar aqui dela? Por exemplo, erros como que trazem muitas dúvidas acerca da Trindade. Quando nas Bíblias normais nós vemos lá escrito no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, Jesus também é um segundo Deus, porque está escrito. Essa Bíblia corrige esse gravíssimo erro. No princípio, Bereshit, palavra hebraica, palavra grega arque, era o davar, o logos, a palavra. E o logos, a davar, era divino e não um segundo Elohim, mas era divino. Então, queridos, aconselho adquirir uma Bíblia como esta. Muitos já conhecem ela através do aplicativo no celular. Eu achei por bem comprar ela, porque é muito melhor manusear um compêndio como esse impresso. Porém, a minha veio com um defeito aqui. A fita que veio protegendo ela tocou aqui, na hora de abrir rasgou. Mas ela é muito boa mesmo. Temos aqui algumas palavras em hebraico. Olha só. O que mais que eu posso mostrar aqui para você? Temos o chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Elohim, é um. Nova versão das Sagradas Escrituras, a Bíblia israelita. Então vale a pena, você que está fazendo techuvá, retornando às Escrituras, retornando ao Eterno para guardar as suas mitzvot com uma propriedade muito maior, com uma convicção muito maior de que Torá não é lei, aqui você vai encontrar um caminho que te levará mais seguramente para esta techuvá. Então, era isso. Queria apenas apresentar para vocês, dizer que vale a pena adquiri-la. Vai ajudar muito no teu conhecimento, na tua elevação espiritual. E com certeza, você irá ajudar muitas outras pessoas também, através do conhecimento que vais adquirir daqui. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.